E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre a entrada de Plutão no signo de Capricórnio. Novamente, o seu movimento retrógrado vai retornar para o signo de Capricórnio. Lembrando a vocês que Plutão estreou, fez aí a sua primeira entrada no signo de Aquário num dia portal, dia 23/3/2023. Então, nesse dia portal, no dia 1º de maio, Plutão começou o seu movimento de retrogradação e agora, dia 11 de junho, o Plutão vai entrar retrógrado no signo de Capricórnio. A gente pode continuar vendo nesse período algo que eu já falei no vídeo sobre Plutão retrógrado, que são grandes acontecimentos que venham marcar a humanidade e nas nossas vidas pessoais, grandes acontecimentos que venham marcar a nossa vida também. E hoje eu vou trazer alguns comentários baseado no mapa de entrada do Plutão retrógrado em Capricórnio, tá? E um dos aspectos que vai predominar no mapa dessa entrada é o Plutão em trígono com Mercúrio em touro. Está proporcionando aberturas de visão, percepção racional do mundo, das relações de poder, das estruturas de poder e também da sociedade. Plutão, que representa, né, a consciência superior e os nossos sentidos mais sutis, né? O Mercúrio em touro, ele está falando assim, agora que nós estamos nesse processo de transformação pessoal e de transformação individual e coletiva, e nós percebemos, depois dessa breve passagem em Aquário, quais são as nossas responsabilidades sociais, quais são os perigos que o nosso bem-estar social está correndo, por que esses perigos estão se demonstrando agora, né? Quais são os absurdos, quais são as violências que vieram à tona nesses últimos meses, desde maio, né? Então o Mercúrio, ele está fazendo esse despertar de consciência para que a gente olhe para isso com uma nova percepção racional das subjetividades da nossa sociedade. Então é o momento de olhar para todos esses conflitos sociais de uma maneira mais pé no chão, mais lógica, entendendo as decorrências materiais, as decorrências do mundo palpável de coisas que muitas vezes são escondidas, que são muitas vezes tabus, que são coisas que não são socialmente aceitas de serem comentadas, de serem faladas, preconceitos aí vindo à tona, nós vimos aí isso de forma bem até traumática nos últimos meses, né? Esse Mercúrio, ele está pedindo um olhar realista para esses assuntos. Chegou a hora da gente entender que muitas vezes coisas subjetivas e que parecem detalhes causam grandes impactos no nosso dia a dia material da coisa, né? Num dos vídeos que nós gravamos aqui, inclusive no canal, falando sobre Plutão retrógrado ano passado, eu cheguei a soltar uma frase, né? Pequenos detalhes geram grandes transformações. E é exatamente isso que Mercúrio está fazendo com que a gente se desperte, assimilar a realidade dessa forma, entendendo que coisas que para a gente até ontem poderiam parecer detalhes, poderiam parecer mimimi, poderia parecer simplesmente um discurso de lacração, atrás daquele discurso existe toda uma dialética material e todo um conflito que está fazendo com que aquele posicionamento social ocorra, tá? Mercúrio pedindo para a gente ter esse olhar racional para essas manifestações das subjetividades individuais de cada um, que acaba interferindo na coletividade, né? Outro aspecto que vai estar no céu na entrada desse Plutão retrógrado é o sextil que ele vai fazer com a Lua conjunta a Netuno em Peixes. Então a Lua vai estar conjunta a Netuno no grau 27 de Peixes, no dia, na hora que o Plutão entra retrógrado em Capricórnio. E esses dois, a Lua e Netuno, ainda vão estar fazendo um sextil. E isso, pessoal, traz um apelo, como eu coloco aqui,
traz um apelo sensorial e emotivo para esse trânsito. Nós vamos passar por um período mais sensível, então as pessoas vão estar sim com a emoção mais à flor da pele. Essa passagem, apesar de a gente estar falando de Capricórnio, que é um signo que tende a ser mais racionalista, a gente está falando sim de um movimento em que, apesar também desse trígono com Mercúrio fazendo a gente ter pé no chão e olhar com esse olhar racional, pragmático para determinadas situações que pareciam ser fantasiosas, a gente também vai estar tendo esse Plutão conversando com Netuno e fazendo com que a gente tenha contato com as fantasias. E entenda também que elas têm o papel delas. Então, nós temos o discurso palpável, materialista, inerente à realidade mundana, né? O discurso pragmático, a visão pragmática, a visão racional, a visão cética, que é necessária para a nossa dimensão mesmo. Sem esse lado, a gente não vive, né? Nós também temos a sensibilidade, nós também temos as subjetividades. E se nós precisamos da racionalidade, né, o trígono entre Mercúrio falando, mostrando que a gente precisa da racionalidade para entender a subjetividade da consciência superior, nós também precisamos das subjetividades, da coletividade, das individualidades, para compreender as dinâmicas palpáveis. Então, é uma troca. Plutão ele vai fazer essa alquimia dentro da gente. Vai fazer com que a gente tenha que ter contato com esse lado. Então, a nível pessoal, a gente está falando de um período de intensa transmutação de determinados sentimentos e emoções, um momento de intenso desapego, tá? De rupturas e mudanças profundas nas nossas vidas, tá? E essa questão de desapego a gente falou também no vídeo da Vênus em Leão, tá? Então, como eu coloco aqui no texto, eu já falei pra caramba e tem mais ainda, tá? Momento que pode marcar desmonte de estruturas de poder global ultrapassadas. Então, a gente pode ver tanto rupturas e quedas de governantes, como até mesmo desencarne de figuras aí de poder muito conhecidas e famosas, tá? Manifestações populares históricas. Manifestações populares, lembrando que as manifestações populares elas não são financiadas por empresas insatisfeitas com resultados de eleições. Esse período ele pode ser marcado por essas manifestações populares, né, reivindicando direitos, reivindicando pautas sociais, tá? A gente pode ver principalmente a juventude aí nesses próximos meses, realmente chegando com debate, chegando no embate de ideias, né, na argumentação. Porém, a gente também pode ver algumas manifestações mais agressivas nesse sentido, né? Porque tem muita gente que está realmente muito revoltada com toda essa onda de preconceito que está vindo à tona, né? Podem haver quebras na bolsa de valores e também no setor imobiliário. Isso foi uma coisa que aconteceu quando o Plutão entrou em Capricórnio pela primeira vez lá em 2008, 2009. Isso pode voltar a acontecer porque agora Plutão está encerrando o ciclo que ele começou. Então, assuntos relacionados a essa área podem ser remexidos e irão, tá, gente? A gente vai ter mudanças aí nesse sentido, tá? Mercado financeiro, moeda, e a gente já tá vendo isso acontecer, inclusive, pessoal, porque Plutão é um planeta lento, tanto que eu gravei um vídeo para vocês sobre Plutão em Aquário em março do ano passado, falando sobre chip no cérebro, falando sobre inteligência artificial, falando sobre carro voador. E tudo isso já aconteceu antes do Plutão entrar em definitivo em Aquário. O carro voador foi lançado em Dubai em novembro do ano passado. A inteligência artificial, a gente viu recentemente aí o ChatGPT, né? E o chip no cérebro foi a mais nova aí do Elon Musk, né, gente? Então a gente já está vendo que mesmo não sendo uma entrada definitiva, a gente já viu
esses simbolismos arquetípicos se demonstrando. E a gente vai continuar vendo para esse período. Então, questões na vida pessoal envolvendo trabalho, vida profissional, podem entrar em mudanças, rupturas também. Mudanças na vida financeira. Então, a gente vai ver aí pessoas ascendendo economicamente e pessoas também perdendo status aí na sua posição social. Então, vai ser um momento de transformação na vida financeira das pessoas, tá, gente? É interessante estar fazendo uma leitura particular para entender como que vai ser essa mudança na sua vida, tá? Porque aí é de acordo com o mapa de cada um, eu não tenho como fazer uma leitura geral assim para todo mundo, tão específica. Então, gente, no que tange a vida imaterial, esse trânsito proporciona um renascimento espiritual, bem como um redirecionamento, principalmente por conta daquele sextil entre Plutão, Lua, Netuno, né? E isso aqui, pessoal, esse sextil, ele tá também dialogando com o que a gente falou da Vênus em Leão, da necessidade da gente desapegar de mágoas do passado, tá? A Lua e Netuno são dois arquétipos simbólicos totalmente ligados ao inconsciente, ao passado, à sensitividade, à espiritualidade e às emoções e às fantasias. Então, são dois pontos, são dois planetas subjetivos, tá? Os dois em conjunção em Peixes, que é o signo do subjetivo, né? A gente está falando realmente que esse lado ele vai servir como uma ferramenta, porque o sextil, pessoal, é um aspecto de ferramenta. Então, ele é a chave da porta que você precisa para atravessar a porta, né? Pode já saber onde está a porta, já sabe qual é o tipo do material da porta, mas se você não tiver aquela chave, você não abre. O sextil é essa chave. Então, a gente está tendo essa chave para o nosso campo sensível espiritual. A gente está falando de renascimento espiritual, de redirecionamento espiritual. A gente está falando aí de mudanças na vida espiritual. Então, por exemplo, se você trabalha numa casa, mesa branca, você se descobre ou tem que ir para outra casa porque vai ver uma mudança no teu trabalho, que vai impactar a tua casa, que vai impactar onde você mora, que vai impactar seu deslocamento. Então, coisas desse sentido, né? Coisas que venham a impactar a nossa vida material e aí, por tabela, vão impactar a espiritual e também coisas que venham a impactar a espiritual que, por tabela, vão impactar a material, que é aquele intercâmbio que a gente trabalhou no começo do vídeo, né? Então, as liberdades serão colocadas em xeque. Gente, Aquário, ele é o signo da liberdade, da libertação. Plutão, ele experimentou, bebeu um pouquinho dessa liberdade, agora ele vai voltar para Capricórnio. E Capricórnio é o signo do controle. Controle e liberdade parecem sinônimos? Nem um pouco, né, gente? Então, as liberdades vão ser colocadas em xeque com Plutão voltando retrógrado em Aquário. E isso o que quer dizer? Debates intensos, principalmente no cenário político, tá? Aquela coisa de saber a diferença entre o que é discurso de ódio e o que é liberdade de expressão. Né? Quando a sua liberdade passa a ferir a liberdade do outro, daí aquela frase, a sua liberdade acaba onde começa a do outro. Então, a partir do momento que o seu discurso está ferindo o direito de existência do outro, aí já não é uma liberdade de expressão, é um discurso de ódio infundado, né? E isso é uma violência, né? Isso é uma violência verbal. Então, existem essas diferenças, né? E como a gente entende as nossas liberdades, né? Então, qual é o olhar para o conceito de liberdade? O que é liberdade de expressão para você? O que é liberdade para você, né? A gente pode relacionar com o mito da caverna e muitas vezes entender através desse mito da caverna do Platão, o gênio, que a liberdade, ela muitas vezes depende da perspectiva com a qual você encara a sua realidade, né? Então, a liberdade, ela é conhecimento.
A liberdade é o conhecimento, a liberdade é a consciência, né? Primeiro, para você conseguir se libertar das correntes da caverna, você tem que ter consciência de que você está preso. Se você não tem essa consciência, você não tem a libertação. Se você não tem esse conhecimento, você não tem a libertação. Então é o momento da gente mergulhar para dentro, da gente se reconectar com as nossas virtudes, os nossos princípios filosóficos mais primordiais e intrínsecos das profundidades do nosso ser, tá? Então, pessoal, especialmente liberdades que são tabus, novos cenários de debate e embate intenso no cenário político e pessoal. Mudanças relacionadas à identidade, então aquela questão pessoa física, pessoa jurídica, pessoas aí alterando dados relacionados a documentos, então retificação do nome, inclusão do nome social, mudança, nome de casado para nome de solteiro. Então é um período que favorece esse tipo de mudança e que também é significador dessas mudanças, tá? Então, se você deseja fazer alguma alteração desse tipo, pode ser ali uma boa pedida para finalizar, principalmente questões que envolvem documentos que tem a ver com finalização de coisas, tá? Então, é um momento bacana aí para estar estudando as formas. Lembrando que, se esse for o seu caso, o período de retrogradação é o momento que você faz a revisão. Então, aproveite esse tempo até o dia 10/10, que é quando Plutão vai estar direto, para você fazer a revisão. Depois do dia 10/10, aí sim você dá andamento e você executa aquilo que você planejou durante a retrogradação. A retrogradação é a revisão do texto e o movimento direto pela zona de sombra é quando a gente sai dando os pingos nos is, tá? Então, no seu caso aí de papeladas e tudo mais, espera até dia 10 de outubro, se você puder, que é melhor. Tá certo, gente? Gente, isso é um pouquinho, isso são detalhes sobre a passagem do Plutão de novo no signo de Capricórnio. Ninguém aguenta mais, né? E é isso. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Seja membro, agora você pode ser membro. Além de selos de fidelidade e emojis exclusivos, você também tem direito a descontos em todos os serviços que eu presto. Tá certo, gente? E se vocês tiverem interesse numa consulta particular, só chamar no número do WhatsApp, que lá vai ter todos os catálogos e vocês podem me chamar para tirar dúvidas, desabafos e tudo mais. Tá certo, gente? É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!